Arte, letras, história, filosofia, religião, ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá, em 1578, 6 anos após a publicação dos Lusíadas, o jovem rei Dom Sebastião, exortado por Camões, conduziu as forças portuguesas ao massacre numa cruzada no Marrocos. 2 anos depois, pouco antes de morrer, o poeta viu a coroa ser passada às mãos do rei espanhol, onde permaneceu até 1640. Fui tão afeiçoado à minha pátria, disse ele, que não me contentei de morrer nela, mas com ela. 4 séculos antes nascia Portugal, com o triunfo do primeiro rei Afonso Henriques contra os mouros na Batalha de Ourique. Após definir suas fronteiras em 1297, ele se tornou o primeiro Estado Nacional da Europa, consagrando-se com a expulsão dos mouros e dos espanhóis nas batalhas do Salado e Aljubarrota. A época de Camões, do racha entre católicos e protestantes, da ameaça turco-otomana, da redescoberta do mundo antigo, da descoberta do novo, do encontro com o mais velho dos mundos, as civilizações da China e da Índia, Portugal era uma das nações mais ricas e inovadoras. As aventuras oceânicas iniciadas com Henrique o Navegador, expandidas com Vasco da Gama, culminadas com Colombo e consumadas por Magalhães, conectaram pela primeira vez todos os povos do planeta e detonaram a maior revolução comercial da história. Em muitos sentidos, Portugal liderava a travessia ao mundo moderno, e não surpreende que o destino reservasse a um luso transfigurá-la em canto, nem que seu herói fosse não um, mas uma legião. Os Lusíadas é o maior dos épicos nacionais, a saga do humanismo, a primeira grande epopeia cristã da modernidade, como a Divina Comédia foi do medievo. Mas a de Dante, por fantástica que seja, é fantasia. A de Camões, realidade. Não lendas imemoriais como em Homero e Virgílio. Tão perto esteve o poeta do herói Vasco da Gama, que nasceu no ano que o navegador morreu. Camões viveu a epopeia que compôs. Marinheiro humanista, poeta-soldado, com a espada numa mão e a pena na outra, cruzou do Atlântico ao Índico, enfrentou muçulmanos na África, fez negócios na Ásia, amargou a ingratidão dos portugueses e voltou pobre. O poeta anteviu a morte do primeiro império global da história, na tragédia de Inês de Castro, nas premonições do Velho do Restelo, mas através dos Lusíadas, os reis que foram dilatando a fé, os barões assinalados que por mares nunca navegados passaram além do que prometia a força humana, aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, eles vivem. A mensagem mais preciosa de Portugal vive, renascida de seu naufrágio, como o próprio Camões renasceu entre destroços num rio da Indochina, com seu manuscrito entre os dentes. Para discutir os Lusíadas convidamos Hélder Macedo, professor emérito de português do King's College de Londres, Rita Marnoto, professora de Artes e Humanidades da Universidade de Coimbra, e Teresa Cerdeira, professora de Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hélder Macedo, você pode nos apresentar o contexto de Portugal no momento em que Camões compõe o seu épico? Certamente. Você já indicou alguns fatos fundamentais. Portugal estava na altura em que Camões nasceu, de 1524 ou 25, muito no apogeu do seu poder e do poder europeu. Mas era uma época de transição, porque Portugal era um entreposto comercial dos benefícios materiais que vinham da Índia e iam para outros pontos da Europa, nomeadamente o que veio a ser a Holanda, Bélgica, Flandres, Itália, outros países. Portugal tornou-se um entreposto. Ora, isso criou um clima muito ambíguo, em que havia simultaneamente muita riqueza, mas riqueza que não ficava no país. Isso criou, mesmo em relação aos descobrimentos, uma grande ambiguidade até de atitudes em relação aos benefícios dessa maravilhosa viagem e maravilhosa expansão. Um poeta anterior ao Camões, o Sá de Miranda, achava que era um fator de empobrecimento, o Império, porque era longe, era fora das fronteiras europeias e iria criar tantos problemas quanto benefícios. No entanto, nessa altura, nesse tempo, Portugal estava de facto até intelectualmente na vanguarda da Europa. Era um país de uma extrema modernidade e de extraordinárias misturas e de coexistências até de tendências opostas. Ora, foi nesse clima que Camões cresceu. E depois, mais tarde, quando, a partir mais ou menos, podemos pôr a data de 536, com o estabelecimento da Inquisição, começou um período de recessão intelectual e de crescente opressão, que, enfim,
culminou precisamente com o estabelecimento da Inquisição, do Auto da Fé. O primeiro Auto da Fé em Lisboa, foi quando Camões tinha cerca de 18 anos. Portanto, cresceu ainda no espírito humanista. O próprio rei Dom João III tinha sido educado no espírito humanista. O inquisidor-geral tinha sido educado no espírito humanista, o infante Dom Henrique. Ora, Camões, quando vai para o Oriente, leva ainda o espírito humanista. Quando regressa à Europa, quando regressa a Portugal, encontrou um país diferente, um país fechado, um país oprimido, um país em crise profunda. Certo. Rita, você pode nos resumir muito sinteticamente o enredo dessa história, de maneira bem breve, para que a gente possa explorar pouco a pouco, escalonadamente, os episódios um por um? Com certeza. Como o Hélder acabou de dizer, Camões viveu num tempo de oscilações e de contradições. E este poema, Os Lusíadas, é um poema extremamente complexo e, nesse sentido, um poema maravilhoso porque capta todas essas contradições, todos esses problemas do seu tempo. E é também um problema muito complexo, é também um poema muito complexo na sua estrutura. A um primeiro nível, nós poderíamos dizer que este poema conta a viagem de Vasco da Gama até à Índia. Esse é um facto histórico. Vasco da Gama partiu para a Índia em 1497 e chegou à Índia no ano seguinte, 1498. Foi um espanto para toda a Europa. Vasco da Gama passa do Atlântico ao Índico e do Oceano Índico vai até à Índia, até Calcute. Logo, a um primeiro nível, numa abordagem primeira, a estrutura do poema é de uma viagem. Contudo, quando nós pensamos numa viagem, uma viagem é algo que tem um simbolismo histórico, cultural, antropológico, fantástico. Logo aí, neste poema, está um mundo literário, está um mundo histórico, está um mundo de ficção. Na verdade, a viagem começa a ser contada quando a frota de Vasco da Gama está a navegar pelo Oceano Índico. Depois, nessa viagem de Vasco da Gama, Luís de Camões encaixa de uma forma extraordinária a narrativa da história de Portugal. A narrativa da história de Portugal e daquilo que aconteceu antes da viagem de Vasco da Gama e da narrativa da história de Portugal e de tudo aquilo que aconteceu depois da viagem de Vasco da Gama e até ao tempo de Camões. Recorde-se que o poema é publicado pela primeira vez em 1572. Portanto, já muita coisa tinha acontecido desde o tempo da viagem de Vasco da Gama até o momento em que o poema foi publicado. Ora, para reunir a história de Portugal e para a juntar a esta viagem, Camões utiliza uma estratégia narrativa de encaixe extraordinariamente precisa e com grande efeito para quem lê. Regressa ao passado para contar a história passada de Portugal nos campos terceiro, quarto e quinto. E utiliza um expediente. Vasco da Gama vai contar a história de Portugal ao rei de Melinde. Conta então a história da primeira dinastia, da segunda dinastia e a viagem da própria frota de Vasco da Gama desde a saída de Lisboa até o ponto em que ele se encontra. A seguir, no canto sexto, é retomado o presente da viagem e a viagem que Vasco da Gama e a sua frota irão fazer até à Índia, até que, no canto sétimo, se dá a chegada à Índia e ao porto de Calcute. No canto oitavo, há um novo encaixe do passado. O motivo é a descrição das bandeiras que enfeitam a frota de Vasco da Gama. Ao descrever as bandeiras, essa descrição é feita por Paulo da Gama, o irmão de Vasco da Gama, está-se de novo a recordar o passado glorioso de Portugal. Finalmente, depois do episódio, e dentro do episódio imaginário da Ilha de Vênus, no canto décimo há uma ninfa que conta feitos futuros da história de Portugal. Esses feitos futuros da história de Portugal são feitos futuros em relação ao momento em que Vasco da Gama faz a viagem, mas que Camões conhecia
porque se tinham passado desde o momento da viagem de Vasco da Gama até ao momento em que ele escreve o poema. Para além disso, e a complexificar e a dar interesse e deleite a tudo isso, há uma outra trama que se sobrepõe a esta, que é a dos deuses mitológicos. Bom, tudo aquilo que se vai passando ao longo do poema e ao longo da viagem de Vasco da Gama é acompanhado por uma disputa entre os deuses, aqueles que são a favor, como Vênus, e aqueles que são contra a viagem dos portugueses. Agora que nós temos aí uma visão do todo, Teresa, justamente eu queria voltar ao início, porque você tem essa história toda entretecida e um conflito em dois planos, no céu e na terra. No céu, entre Vênus, a deusa do amor, e Baco, né, e os seus respectivos correligionários, Baco, o deus da embriaguez, o deus do vinho, e também o deus da Ásia, né, o deus do Oriente. E no plano terreno, também do começo ao fim, a disputa entre os portugueses e os muçulmanos. O confronto, as intrigas que os muçulmanos, ajudados por Baco, fazem para atrapalhar a navegação dos portugueses, para tentar impedi-la, né? A minha questão é a seguinte: o que esses dois planos, esses dois conflitos exprimem, o que Camões está exprimindo da sua visão, digamos, civilizacional? Bem, nós temos realmente esses dois planos convivendo. Convivem sobrepostos e raramente se interpenetram. Isso acontece 2 vezes no poema e em momentos muito especiais. Mas tudo que acontece no plano dos deuses é como se eles vissem o plano humano, mas os homens não sabem, de certo modo, que aquela trama está existindo. O que é interessante é que, é claro que a retomada da mitologia é uma herança clássica. Camões tem como leitura, como bagagem literária, a épica da Antiguidade Clássica. E ele vai retomar essa estratégia, mas vai retomar a estratégia num nível que só o Renascimento poderia oferecer. Né? Camões já não vive entre o tempo de Homero e o tempo de Camões, mais de 20 séculos se passaram, e, portanto, o Renascimento não vai poder tomar da mesma forma esse lastro mitológico. O que fica muito claro, quer dizer, ao longo do texto, esses dois componentes não se interpenetram. Ideologicamente, isso tem uma função interessante, é que, ao fim do texto, há uma desmontagem daquele mundo mitológico. Em alguns níveis, desde o canto 9, há uma tentativa de desmontagem, quer dizer, os deuses não são deuses, são homens que se tornaram deuses, então isso é interessante. E depois, há Tétis que diz, olha, nós só para fazer versos deleitosos servimos. O que nasce daí? É que, de certo modo, quem sobra como grande herói da história é o homem. E esse homem será, sobretudo, esse é um discurso que vai estar na boca de um elemento fundamental dessa narrativa que difere, que é uma metamorfose importante em relação à época clássica, que é a figura do poeta. E é essa figura do poeta que vai dar centralidade à figura do herói homem, do homem na história. Então, evocar os deuses permanecem como uma superestrutura que depois finalmente se dissolve e deixando no lugar a figura do herói humano, sim, Vasco da Gama no passado, mas, sobretudo, aquele que reflete sobre o passado. Quer dizer, os Lusíadas trazem essa novidade que é inserir na épica um tempo novo, e esse tempo é o tempo presente, é o tempo do poeta. Exato, Helder. A Rita mencionou esses dois planos, o presente, né, e o passado. No canto 3 e 4 você tem longas récitas sobre o passado de Portugal, e depois também, novamente, esse passado, essa história é revisitada. Então, dentro desse contexto que a Teresa acabou de colocar do ser humano, né, conquistando o seu território, e no caso, os portugueses, no livro 3 e 4 se conta a história de Portugal antes deles se lançarem ao mar. E essa história é basicamente uma luta por autonomia contra os espanhóis na Europa, no universo cristão, e contra os mouros, que também têm que ser expulsos da península, né? A minha pergunta, se talvez
interpolar duas perguntas, mas quais são os episódios mais marcantes dessa história, dessa epopeia de Portugal em busca da sua autonomia, e como essa luta contra muçulmanos e contra os castelhanos, espanhóis, que marca essa luta deixa, né, no caráter português? Essa é uma questão muito importante, é mesmo fundamental entender a função dos muçulmanos no contexto do poema. Mas antes disso gostaria de retomar aquilo que Teresa apontou, na coexistência dos dois planos de significação. Há uma narrativa histórica, tão factual quanto é possível ser, num poema, e sobreposto, como se fosse uma história que nós modernamente chamaríamos de psicologia social ou coletiva, o arquetipal, que é o plano dos deuses tomando partido. E é muito importante entender, julgo eu, qual é a função desses deuses. Não são deuses tão antagónicos como isso. Vênus e Baco são meios irmãos. São ambos deuses do amor em formas diversas, mas de algum modo complementares. Ele moderniza precisamente a mitologia em termos de uma espécie de psicologia coletiva. Ora, o que é que está acontecendo nesse plano? Há um conflito de valores. Vênus, sim senhor, que apoia os portugueses, do amor, mas Baco é uma figura extremamente ambígua, porque ele é simultaneamente, como você já indicou, o senhor do Oriente. Mas repare, ele era o deus da agricultura também, e era um deus que tinha beneficiado o cultivo da terra, que, portanto, estava ligado à terra, à parte todo o seu aspecto orgiástico. E outro aspecto fundamental na caracterização de Baco é que ele é explicitamente caracterizado como o antepassado mítico dos portugueses. O poema várias vezes fala de Baco como o pai Baco, o Luso é referido como o filho de Baco, quer dizer, portanto, veio de Baco por via do Luso até o nome de os Lusíadas. Portanto, é um poema que tem a ver precisamente com essa migração. Por que é que Baco está tão dividido? Por um lado, sim senhor, por razões egoístas, sem dúvida nenhuma, não quer que lhe usurpem o poder, mas por outro lado, ele continua a ser a referência mítica positiva, como é dito muito claramente na fala de Paulo da Gama. Ele é, portanto, de algum modo, um modelo que foi traído por ele próprio, talvez, e que talvez esteja sendo traído pelos portugueses através da sua ganância em termos de conquista. Portanto, nesse plano psicológico, isso acontece. E antes de voltarmos à história, não esqueci o que você perguntou, é muito interessante e é fundamental entender que quando os portugueses triunfam e lhes é dado o prémio na Ilha do Amor, qual é o prémio? É uma bacanal, ou seja, é aquilo que está associado a Baco e que é dado por intermédio de Vênus. Há, portanto, nesse plano mítico sobreposto, ou nesse plano psicológico, há uma reconciliação da história que não acontece de forma nenhuma no plano da narrativa histórica. Ora, portanto, voltando agora à sua pergunta, e à parte da história propriamente dita, sim senhor, há tudo isso em termos de afirmação da nacionalidade, da conquista, e um tema fundamental do amor, que é notadamente expresso no episódio, por exemplo, de Inês de Castro. Portanto, Camões está narrando a história, mas ao mesmo tempo fazendo setas para a significação simbólica e mítica. E como Teresa bem disse, no fundo é o triunfo da humanidade, mas é o triunfo também da narrativa poética. A culminação não vai ser a chegada à Índia. Isso é quase um antigo clímax. Chegam à Índia e o que é que se faz a seguir? Metem-se no barco e regressam. Então Vênus diz, não, isto não pode ser. Isto não chega. Temos de arranjar alguma coisa para consagrar estes heróis. O que é que ela faz? Vai procurar o filho, Cupido. Está fazendo o quê? Está preparando uma cruzada contra os desconcertos do mundo. Contra um mundo onde se amam coisas que nos foram dadas não para ser amadas, mas usadas. Portanto, contra o materialismo, contra a corrupção, contra essa forma de decadência. Para redimir essa decadência, que não pode redimir no plano histórico, porque não está sendo redimida, o que é que Vênus faz? Inventa uma ilha que tem a forma de um corpo feminino, mas é uma ilha
da imaginação. A ilha vai seguindo as naus até serem vistas, até ser vista pelos navegantes. E quando os navegantes veem a ilha, dizem, olha, está aí uma ilha. Então a ilha para e fica a ilha, vira a ilha mesmo. E eles entram nessa ilha, onde há a reconciliação dos vários opostos e essa bacanal que vai levar a uma grande iluminação espiritual. Gama, no topo da montanha, tem as suas visões, essas coisas todas, e há, portanto, essa profunda reconciliação. Ora, a história vai ser reconciliada no plano mítico, e daí a função da mitologia. No plano da história, sim senhor, há a narrativa heroica e tudo isso, mas a história nunca é inteiramente positiva. Pelo contrário, o poema vai terminar numa nota amarga, crítica, contra o Império. E aí entre os muçulmanos, você falou tão importantemente. Costuma-se dizer que o velho de Restelo é um reacionário que estava contra o heroísmo. Não, de forma nenhuma. Ele queria, era uma aventura diferente. O que é que ele queria? Que Portugal se defendesse e protegesse da invasão muçulmana. Que eram os inimigos não só religiosos, mas históricos e factuais do Império Otomano. O que travou a expansão do Império Otomano para a Europa Ocidental foi a Batalha de Lepanto, em 1571, ou seja, um ano antes da publicação dos Lusíadas, onde o poema estava já completado. O que Camões estava dizendo é que a aventura nova que é necessário termos, agora no plano histórico, não é na Índia, é aqui, protegendo as nossas fronteiras e implicitamente conquistando terras que iriam permitir o benefício económico das populações portuguesas que estavam sendo exploradas e degradadas pelo próprio heroísmo que ele celebrou, mas que levou simultaneamente a merecer ser celebrado, mas também a merecer ser criticado. Rita Marnotto, a partir do canto quinto, né, os dois planos convergem, o plano do presente, o plano histórico, e aí no canto sétimo e no oitavo, os portugueses chegam finalmente à Índia, que inclusive para a época foi um feito muito mais considerado, mais celebrado do que a chegada de Colombo à América, que eles nem sabiam direito o que era. Que significado o poeta dá a esse encontro com essa civilização ancestral? Como os portugueses apresentam Portugal aos indianos? Como os indianos apresentam Portugal à Índia? São duas populações que olham uma para a outra e que nunca se tinham visto. Teriam ouvido falar uma da outra, mas nunca tinham tido um encontro. Nesse sentido, Camões mostra de uma forma evidente todos os problemas que se projetam numa história, que é a história dos tempos seguintes e acerca da qual o Helder acabou de falar. É possível uma conciliação ou uma reconciliação entre estes dois povos? É possível estabelecer um contacto franco? E em que termos? Eles são povos diferentes, têm religiões diferentes. Será que existe uma via comum entre eles? Na verdade, a forma como Camões descreve a chegada dos portugueses à Índia, como dizia, com grande fidelidade aos historiadores, mostra todos os problemas que se irão projetar na história e mostra, sobretudo, os problemas decorrentes dos interesses mercantilistas dos indianos, das populações de Calcuta, mas não só, também dos portugueses. Os interesses mercantilistas estão de um e do outro lado. Esse será um problema que afetará os contactos com o Oriente dos séculos que se irão seguir. E, à medida que o século XVI vai avançando, esses contactos com o Oriente por via comercial vão cada vez mais passando para as mãos de holandeses e para outros povos que vão seguindo as rotas da navegação que os portugueses tinham aberto. Por outro lado, os portugueses vão mantendo no Oriente uma presença cultural muito intensa. Entretanto, ponto mais adiantado do século XVI, há um grupo dentro da Igreja que faz um grande investimento na presença no Oriente, que são os jesuítas. E então, através dos jesuítas portugueses e espanhóis,
vai se estendendo uma presença cultural vastíssima que avança da Índia ao longo de toda a faixa costeira da Ásia, pelo Japão, etc. Dessa presença cultural subsistem até hoje marcas fantásticas na arquitetura ou até na língua. Pensemos que, algum tempo depois, a língua franca que era usada para os contactos comerciais na Ásia e entre as várias populações do Mar da China era o português, porque o português era uma língua que todas as populações dominavam, que mostra que aí houve uma presença cultural de proximidade. Foram os jesuítas aqueles que escreveram algumas das primeiras gramáticas e descrições das línguas orientais. Ora, esse futuro da história mostra-nos que não há reconciliação e que essa reconciliação é figurada por Camões nessa tal ficção que é a Ilha de Vênus. Uma ficção que vai tão longe que retoma e desdobra a viagem dos portugueses. Bom, a viagem dos portugueses até à Índia, e aqui faço uma leitura muito atual, a viagem dos portugueses até à Índia é feita por Vasco da Gama, pela marinhagem, por uma trupe de homens. São eles que acham a Índia. Quando se trata da Ilha de Vênus, os portugueses e a sua frota são achados. É a ilha que vai ao encontro deles. Invertem-se papéis que são complementares. E essa ilha tem também as suas timoneiras, tem também quem a dirija. E essa ilha é uma ilha feminina. É a Ilha de Vênus e das ninfas. Como se esse fosse um avanço extraordinário na história, num diálogo entre o achar e o ser achado, entre um heroísmo no masculino e uma reconciliação que surge no feminino, com Vênus e as ninfas. Posso falar, Marcelino? Por favor. Uma reconciliação do feminino, e o feminino como dominante, não só através de Vênus, mas há aquela passagem belíssima e crucial de quando os ventos são desencadeados, não é verdade? E Vênus manda as ninfas travar os ventos. E então, uma das ninfas diz para o vento, que em princípio seria o amador dela, e aí temos a simbologia da água feminina, do vento masculino, em que ela diz que furor, ou seja, crueldade, brutalidade, não é o que um amante deve praticar, porque se assim for, o amor em medo se converte. Teresa? Que, voltando ainda, porque realmente a Ilha de Vênus é tão rica nesse poema, é um momento tão importante, dela depende um julgamento do tempo presente, porque há dois presentes, na verdade. Há um presente da viagem de Vasco da Gama, mas há um outro presente, que é o presente desse narrador, desse poeta narrador. E essa ilha, afinal, não é uma ilha que está na viagem. Claro, os navegantes chegam a essa ilha, mas é uma ilha que está apenas no poema. Essa possibilidade de encontro com o amor é a utopia camoniana. Isto é, se realmente, no nível da história, pudesse ter havido esse encontro amoroso, não teria havido certamente a degradação e a decadência e a crise que a empreitada econômica e as trocas meramente comerciais, mas de interesse, e que vão ser já anunciadas pelo Velho do Restelo, vão ser reiteradas por Camões na famosíssima estância No Mais Musa No Mais, essa ilha teria sido a utopia do amor, a utopia dessa reconquista de uma esfera amorosa que desapareceu e que conduziu a essa decadência. Hélder, eu fico muito feliz que a gente esteja falando do amor, porque esse é um dos grandes temas da obra lírica de Camões, né? E nessa epopeia, ao contrário dos seus predecessores, como Homero e Virgílio, o poeta fala várias vezes em primeira pessoa. E temas da obra lírica, como o tema do amor trágico, o tema da decepção política, da pobreza, da fé em Cristo, né? São temas que aparecem recorrentemente na sua obra lírica. Como essa voz lírica e os seus grandes temas aparecem nesse épico? Já indicamos, por exemplo, o episódio de Inês de Castro, um amor
genuíno, o baixo amor, que aliás vai ser também explorado no episódio fundamental e crucial do Adamastor. A história do Adamastor, no fundo, é a história de uma tentativa de violação, assédio sexual, como diríamos modernamente, e violação. Ora, Adamastor está querendo possuir pela força a ninfa que desejava. Qual é o resultado? É transformado em pedra, em rocha, ou seja, é degradado na matéria. Ora, Camões, através de todo o poema, está indicando as formas de amor, os tipos de amor e as consequências do amor, que pode ser uma coisa que eleva, que cria espiritualidade, e esta é a grande novidade de Camões em relação, enfim, no sentido muito amplo, ao platonismo, ou no platonismo renascentista, enfim, que vamos chamar, em que ele mostra que o amor carnal, o amor físico, o amor humano, é uma via de ascensão para a espiritualidade. Ora, isto é de uma modernidade perfeitamente extraordinária, porque a concepção habitual é que o amor carnal é mais para degradar do que para ascender. O que ele diz é que se o amor carnal não for consentido, aí degrada. Mais uma vez, temos a igualdade de, enfim. Ora, Camões vai manifestar isso em variedíssimos episódios. Há até um episódio extremamente interessante e muito belo, que é quando Vênus, no plano mitológico, portanto, vai tentar persuadir o pai, Júpiter, a ajudar os portugueses. E isto há uma referência específica, explícita, muito clara, a uma cena equivalente na Eneida. No caso de Camões, ela aparece seminua, exibindo os ruxo-ilírios, ou seja, a vagina, seduz sexualmente o pai, e o poema, e essa passagem termina que o pai teria feito amor com a filha se não acontecesse qualquer outra coisa que impedisse. Porque até nesse momento, que é dos momentos mais elevados, que é no fundo a redenção do plano heróico português e tudo isso, há uma sexualização dessa cena. Camões sexualiza tudo. Ora, a sexualização para ele é sempre através do feminino. Ele era um homem que acreditava no poder extraordinário, iniciático da mulher. A presença da mulher é determinante em toda a poesia de Camões. E temos na lírica, por exemplo, a canção sétima, Manda-me amor que canto docemente, é também uma história de uma metamorfose, em que o amador masculino que está querendo usar o amor como falsificação é punido pela amada feminina, que deixa de ser objeto de amor para ser sujeito, e que vai puni-lo transformando-o em quê? Em rocha. Agora temos aqui assim, de algum modo, um modelo na lírica negativa de Adamastor. Camões, ao celebrar os feitos, está ao mesmo tempo a dizer: o heroísmo não é tanto aquilo que é feito, mas a sua interpretação. E há o grande debate que ele tem, no fim do canto quinto, sobre a importância de armas e de letras. E ele aí acentua que é através das letras, ou seja, é através da poesia, que se faz a compreensão da história e da vida. A história em si própria não existe. Existe é o seu entendimento. Ou seja, ele está dizendo: eu, Camões, poeta, é que estou criando o herói. O herói não é tanto o Vasco da Gama, mas o que eu digo que Vasco da Gama é. Portanto, há transposição para a ficcionalização. O que se liga, mais uma vez, com a Ilha do Amor, onde, evidentemente, é uma fantasia, é descrito, como disse há pouco, uma ilha angélica pintada. A ilha angélica pintada. É um artefacto, uma obra de arte. É uma poesia, é um poema. Portanto, o amor tem a voz direta na poesia. E é através dessa voz direta na poesia, ligada ao amor, que o resto pode ser entendido. Daí que ele exorte Dom Sebastião, no início e no fim, a entender o seu poema. Nesse sentido, Camões é a personificação humana
que é o herói dos Lusíadas. O herói dos Lusíadas a ter de ser identificado com alguém, não é Gama, não é Sebastião, não é nenhum dos outros heróis, que são figurantes, mas é o Camões, porque ele é que é o poeta que dá significação à história. Posso dizer? Claro, Teresa. Esse texto vai ser de uma tal dimensão que ele vai ganhar foro de história. É quase se ler-se a história de Portugal a partir daquilo que Camões escreve. Quer dizer, é uma espécie de história transformada em poema e poema evocado como história. E ele tem consciência disso já na abertura da epopeia, quando ele diz, o verso mais conhecido talvez de todos, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudarem o engenho e arte. Isto é, só se espalhará por toda parte, a glória portuguesa só se espalhará por toda parte se ele cantar. O quanto não há história, há narrativa da história. Nós nunca conseguimos exatamente voltar ao passado. Não entramos numa máquina do tempo. Nós temos aquilo que foi contado e que pode ser revisto e revisitado N vezes, claro, não foi dito para sempre, mas Camões tem essa consciência de que é o poema que faz a história. Rita, por favor. Gostaria de sublinhar o que a Teresa acaba de dizer e de voltar aos versos iniciais do poema, onde Camões diz: ouvi que não vereis com vãs façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas, etc. E em que ele deixa para trás as fantasias do Orlando Furioso, dizendo que tudo aquilo que ele vai contar é verdadeiro. Ora, é de facto fantástico. Ele está a iniciar o poema com uma declaração da verdade e uma declaração da superação do Orlando Furioso, do Ariosto, que era um poema famosíssimo na altura. E termina o seu poema com uma ficção, a mais maravilhosa das ficções, a Ilha de Vênus. Agora, Hélder, você falou das armas e das letras e do heroísmo. Esse é um poema heróico, é uma epopeia, né? Tem esse final feliz, digamos, a conquista, o triunfo e o prazer na Ilha do Amor, mas nós seríamos talvez induzidos a crer que Camões fosse um triunfalista, um otimista, mas ao longo do poema você tem diversas notas, digamos, amargas, sombrias, seja em personagens como Adamastor ou como o velho do Restelo, seja nos próprios solilóquios do poeta, né, nas suas reflexões sobre as incertezas da vida, sobre o poder do destrutivo, erosivo, do dinheiro, da honra e do poder. Será que você podia explorar para a gente um pouco esse lado crítico de Camões? Sem dúvida, sim senhor, Lusíadas é um poema celebratório, é um poema épico, mas é um poema crítico ao mesmo tempo. E o grande paradoxo, e se quisermos a grande modernidade que reside na concepção camoniana da epopeia, é que ele traz para a própria epopeia a sua desmontagem e a sua crítica. Ele está escrevendo os Lusíadas num tempo de repressão e de decadência, não num tempo de abertura. As consequências dos malefícios do Império, que tinham sido de algum modo pronunciadas, estão presentes em todo o poema. Através de todo o poema, o Camões está mostrando, ao mesmo tempo que celebra o heroísmo do passado, 70 anos ou mais antes, está a mostrar que a épica está errada também. Ao mesmo tempo que merece ser celebrado, tem de ser criticado. O poema tem uma profunda ambiguidade e uma profunda contradição. Ele está a usar a celebração como uma arma, a celebração do passado, uma arma crítica e antagonística ao presente. Portanto, inverte de algum modo os termos da celebração épica. É uma épica ao mesmo tempo anti-épica. Usa todos os mecanismos da épica para virar ao contrário, virar às avessas essa celebração. Daí que o poema termina em desespero. Quer dizer, não posso cantar mais para esta gente endurecida, que não entende coisa nenhuma. E quando ele dedica a Dom Sebastião, o poema, logo de entrada, ele é crítico em relação ao Dom Sebastião. Diz várias coisas, tomai as rédeas vós do vosso reino. Ora, isto significa que ainda não tinha tomado as rédeas. O reino estava à deriva, era necessário tomar alguma ação.
E quando no fim, outra coisa que também a crítica tradicional camuniana diz, pois é, a Alcácer Quibir, Camões incentivou o rei a ir para a Alcácer Quibir e os muros, essa coisa toda. Sim, o plano foi muito mal executado pelo tontinho do Dom Sebastião, mas fazia todo o sentido, até de haver alguma conquista, que fosse a conquista dos territórios do norte da África, porque a continuação do reino fazia sentido muito mais do que estar a manter um império corrupto e inacessível e que estava empobrecendo o país. E, portanto, Camões usa o tempo todo a celebração para criticar. Ele usa inclusivamente Baco, a tal personagem extremamente ambígua, por um lado é o antepassado mítico dos portugueses, por outro lado é o inimigo dos portugueses. Quer dizer, Baco é caracterizado sempre como um vilão, mas é um vilão que diz coisas justas e que já teve um passado que os portugueses talvez devessem imitar. É um poema construído, portanto, sobre tremendas ambiguidades. E você falou há bocado em relações com a lírica. Há um poema de Camões que ele escreveu logo a seguir a ter chegado à Índia, que é a primeira elegia, em que começa o poeta Simónides falando ao capitão Temístocles um dia. Ora, mais uma vez ele põe em confronto aí assim a poesia, o poeta Simónides, que é supostamente o inventor da arte da memória. Ora, o poema épico é a memória, é verdade, com o capitão Temístocles, que é o herói, que seria, portanto, correspondente ao Vasco da Gama como herói. E o poeta Simónides oferece a Temístocles a arte de se lembrar de tudo. E o guerreiro diz, não, eu prefiro a arte do esquecimento, porque tudo quanto eu fiz foi matar, foi destruir, não construir nada. O poema depois torna-se autobiográfico. Camões narra a sua viagem, onde inclusivamente teve a tempestade marítima, que depois atribui ao Vasco da Gama, que não teve tempestade nenhuma. Vê-se o pronúncio das ondas transformadas em rochas, que vai ser usado no Adamastor, e perto do fim do poema, dessa elegia, Camões diz, e nós pegamos nas nossas armas, nossas espingardas, e atacámos uma ilha onde os nativos só usavam arco e flecha e matámos-los a todos. Porque isto é, no fundo, para que serve o poder militar, para que serve o Império. Portanto, ele é crítico do Império. Voltando ao Adamastor, uma das coisas extraordinárias do poema é que, voltando não ao Adamastor, mas ao Velho do Restelo, é que o Velho do Restelo diz, maldito seja quem colocou um barco no mar pela primeira vez, e depois condena qualquer poema, qualquer épica que celebre esses feitos. Portanto, Camões está ele próprio, através da voz do Velho do Restelo, a condenar a celebração épica que ele próprio, Camões, está fazendo. Então, portanto, a perspectiva oposta que desmonta a própria construção que está fazendo. Oscila, portanto, entre o sim e o não, entre o positivo e o negativo. E, infelizmente, o que vai prevalecer no poema, nós lembramos, evidentemente, da Ilha do Amor, esplêndido, não é? Mas as últimas palavras são palavras de dúvida e de desespero. É uma anti-épica, tanto quanto é uma épica. Nesse registro da ambivalência, há um aspecto que foi tocado tangencialmente, mas que é a inserção desse poema no ideário cristão, que não é simples, não é fácil, porque primeiro você tem o recurso a esses deuses, né? A providência divina cristã parece não interferir, pelo menos não diretamente, você não tem ação de santos, você não tem ação de anjos, mas você tem ação desses deuses do Olimpo. E estamos falando de uma história que é contada no espírito de uma cruzada. Camões é um poeta católico, combatente, que tem críticas a fazer aos outros povos cristãos, né? Alguém pode nos situar, ajudar a compreender como compatibilizar essa história, essa relação com os deuses e essa expansão imperial com os ideais cristãos do poeta e de seu tempo? Eu acho que posso dizer alguma coisa sobre isso, e todos nós podemos com certeza. Não há dúvida de que Camões era cristão, um poeta cristão,
e católico, mas de um cristianismo muito mais aberto do que se veio a tornar o cristianismo inquisitorial. Era um cristianismo muito mais amplo e muito mais aberto à diferença e à reconciliação e à semelhança. Portanto, a perspectiva é cristã, sem dúvida nenhuma. Mas desse cristianismo aberto. No poema, sim, os deuses cristãos não aparecem, ou aparecem com uma extrema ambiguidade e até com grande ironia. A certa altura, Vasco da Gama implora à Divina Guarda que ajude, está rezando para a Virgem Maria, e quem é que vai socorrer? A nada virgem Vênus. Ela é que interfere. Quer dizer, Camões está ironizando de algum modo, sem ser com isso blasfemo, mas está ironizando precisamente esse engano. Porque, no fundo, o que ele está sugerindo é que o espírito cristão é o espírito do amor. O espírito do amor, como ele o entende, que é o amor representado por Vênus. Ora, a militância cristã está lá, sem dúvida. O poema é escrito da perspectiva europeia cristã. Não se pode inverter os termos, dizer que Camões estava muito consciente dos povos orientais e não sei quem, não. Ele levou a bagagem cultural que tinha, mas a bagagem cultural que ele tinha era suficientemente ampla para entender e apreciar a diferença e tentar integrá-la. E é isso que acho que foi Teresa que disse há pouco, que acontece também na Ilha do Amor, que é a integração da diferença, a integração do que é aparentemente conflituoso. Portanto, era um cristianismo pré-inquisitorial, um cristianismo humanista, o mesmo cristianismo que deu os grandes pensadores universais do Renascimento, que a Rita Marmont conhece muito melhor do que eu. Dizer uma coisa mais, não há mais, mas enfim, na mesma linha, que sem dúvida alguma, como o Helder disse, não se pode negar que ele diz que vai espalhar a fé e o império. Portanto, a fé está lá. Sem dúvida, o diálogo, a presença dos deuses mitológicos existe, mas ela é sempre traduzida, ela é interpretada, e por vezes com uma certa ironia, como esse momento, porque Vasco da Gama ingenuamente imagina que é a Divina Guarda, que é a providência divina, etc. Mas o que é também interessante assinalar, e eu estou aqui herdando também da leitura do Helder, é que a presença desse Deus tão moderno, de um Deus pré-inquisitorial, e nesse sentido que eu digo que ele é moderno, Camões, na verdade, desmonta a fábula dos deuses. Ele diz, aqui só verdadeiros gloriosos divos estão, porque eu, Saturno e Jano, Júpiter, Juno, fomos fabulosos, fingidos de mortal e cego engano. Ok? Mas, por outro lado, e eu peço licença ao Helder, porque eu estou lendo uma leitura que ele faz, mas é que também Deus é tirado dessa grande esfera luminosa e poderosa, quando duas instâncias antes ele diz, veis aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta ilimitada, quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada é Deus. Mas o que é Deus? Ninguém o entende, que há tanto o engenho humano não se estende. Portanto, não há Deus. Deus existe, mas a gente não sabe muito bem o que ele é. Os deuses da mitologia se desmontam como deuses. Quem é que sobra? Sobra o homem que deve fazer a sua história, que o homem que deve comparecer como herói de um tempo presente, pensando que teve um passado glorioso, sim, que volta a esse passado glorioso, mas que, sobretudo, sacode o rei e diz para ele, olha, é preciso fazer alguma coisa para construir o futuro. Então, é nesse sentido que a epopeia se torna mais do que uma lembrança, uma recordação laudatória unicamente do passado, mas um projeto de construção
de um futuro possível. Prezados, nós temos pouquíssimos minutos para cada um de vocês fazer as suas considerações finais. Eu vou colocar algumas cartas na mesa e cada um pode pegar a que preferir ou até tirar a sua própria carta do bolso. Mas se a gente puder falar, por exemplo, da recepção desse poema, qual foi a sua reverberação em Portugal e em outros lugares, a sua posição no cânone português ou no cânone universal, ou se vocês quiserem falar na perspectiva de cada um das grandes singularidades e triunfos, né, desse poema, ou então o que esse poema tem a dizer a nós, contemporâneos, o que esperar talvez dos Lusíadas no futuro, quais serão os seus frutos ainda por vir. Então, se vocês puderem fazer as suas considerações finais. Rita. Eu gostaria de falar deste poema e de o colocar no cânone europeu do poema épico, enquanto uma forma de mostrar como este poema é um poema extraordinariamente avançado para o seu tempo. Camões vivia nos tempos do Renascimento. O Renascimento, poeta renascentista, vive em função de modelos, de cânones. Ora, o grande modelo deste poema, um dos grandes modelos, é o poema épico de Virgílio, a Eneida, do século I a.C., poema latino da fundação de Roma. Enéas, esse grande herói, é um sobrevivente da guerra de Troia. Portanto, faz uma viagem desde Troia, no extremo oriental do Mediterrâneo, e vai até Roma, fundando Roma. Todo poema épico é um poema de fundação. E assim foi ao longo do tempo. Qual é o grande passo gigante que Camões dá? Camões escreve um poema que celebra a fundação de uma nação, Portugal, que celebra um povo e a sua história, o povo português, saindo da viagem no Mediterrâneo. Com Camões, a viagem é oceânica. Torquato Tasso, o grande épico italiano, publicará, alguns anos depois, em 1581, um poema épico que é apreciadíssimo, a Jerusalemme Liberata, Jerusalém Liberada. A Jerusalemme de Torquato Tasso ainda fica dentro do Mediterrâneo, editada 9 anos depois dos Lusíadas, em 1581. Jerusalemme de Torquato Tasso conta a história da Primeira Cruzada, que ocorreu no ano de 1000 e tal, 1095, e que fica dentro do Mediterrâneo, que continua a ficar dentro do Mediterrâneo. Camões é o primeiro poema épico, primeiro poeta épico que leva a viagem para fora do Mediterrâneo, para o Oceano Atlântico, Índico e por aí fora. Ora, esta experiência de abertura é uma experiência fabulosa e pioneira. É, portanto, um orgulho para todos nós, entre Portugal, Brasil e tantos outros lugares do mundo onde se fala português, que este poema seja um poema em língua portuguesa. Teresa Cerdeira. O que se pode dizer de Camões é que, de certo modo, em língua portuguesa, em Portugal, mas em língua portuguesa, escrevemos sempre com Camões, contra Camões, mas muito dificilmente sem Camões. E era possível evocar, não vou fazer aqui uma citação de títulos de nomes, sei lá, o Saramago com o ano da morte de Ricardo Reis, as naus do Lobo Antunes, mas, enfim, é uma infinidade de tal modo grande que eu prefiro fazer um recorte pequenino e cair na literatura brasileira. E, para isso, eu leio uma instância do final do canto 1, que diz o seguinte: no mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura, curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Ora, séculos depois, no momento também épico da chegada do homem à Lua, é o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, que, para além de ter feito um poema que se chama A Máquina do Mundo, escreve um poema chamado O Homem e as Viagens, que começa dessa maneira: o homem, bicho da terra tão pequeno, tateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo,
toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada? Então é igual à Terra. Bom, não vou conseguir continuar o poema, mas o que me interessa é que ele parte de um verso de Camões, que aliás é de evocação bíblica, mas inicia o seu poema de uma nova épica que ele vai também ler numa linhagem antiépica, dizendo o homem, bicho da terra tão pequeno. Né? E a outra coisa, e apenas não me estendo, mas Inês, quando faz o pedido ao rei para que a poupe e não a mate, pede que a envie para a Líbia Ardente ou Sítia Fria, enfim, a qualquer um desses lugares perdidos no mundo. E o nosso Manuel Bandeira, num poema tão conhecido e tão bonito que se chama Cotovia, diz: alô, Cotovia, aonde voaste? Por onde andaste? Que tantas saudades me deixaste? Andei onde deu o vento, onde foi meu pensamento, em sítios que nunca viste, de um país que não existe. Voltei, te trouxe alegria. Muito contas, Cotovia. E que outras terras distantes visitaste? Dize ao triste: Líbia Ardente, Sítia Fria, Europa, França, Bahia. Hélder Macedo. Belas citações. Qual foi a recepção dos Lusíadas? Foi passado pouco tempo entusiástica, inclusive em Espanha. Não se esqueça que Filipe II se tornou rei de Portugal em 580, era mais português do que espanhol. De espanhol nada tinha, era meio português, meio alemão. Não é? Um grande admirador de Camões. Ele, quando chegou a Portugal, queria, inclusivamente, conhecer Camões. Que lhe disseram, morrido, tinha morrido de peste, ou assim se conta. Há muitas lendas em relação a essas coisas. De qualquer maneira, Filipe II também desejou que o seu caixão fosse feito com a madeira da nau onde Camões tinha viajado. Não apareceu esse navio, mas em todo caso foi feito com um dos navios, uma das naus, da madeira das naus que foram para a Índia. Ora, essa recepção imediata foi uma recepção oficial, ao contrário da vida de Camões, que foi tudo menos oficial. Ele era um marginal no seu comportamento, nas suas atitudes, para bem e para mal. Geralmente para bem, quanto a mim. Mas Camões passou a ser usado como um poeta bandeira. E dadas as contradições do poema, precisamente que nós falámos, agora, ser crítico, ser celebratório, ser cristão, ser humanista, ser tudo isso, pode ser usado, não importa, como bandeira. Basta selecionar e tirar pedaços e agitar esses pedaços como se fosse a verdade dos Lusíadas. Portanto, o que eu acho que é importante, e acho que este programa desejo que tenha contribuído para isso, é que é necessário reler os Lusíadas, mas ler tudo quanto lá está. Não selecionar, não dizer que está dizendo isto, porque sem dúvida está dizendo isto, mas como diz também o oposto, ou diz diferente, temos de articular tudo isso. Ora, nesse aspecto, é uma das obras literárias mais modernas, mais do nosso tempo que pode haver, porque poucas obras há, mesmo no pós-modernismo, que torne a ambiguidade central à sua mensagem. A ambiguidade é fundamental. Ora, nós vivemos num tempo de ambiguidade, de dúvida, de transição, exatamente como Camões estava vivendo o seu tempo. Um tempo de transição para onde não sabia o que ia ser. Há um soneto dele em que ele diz: não canse o cego amor de me guiar a parte de onde não possa tornar-me. Esta é a verdadeira aventura. Ir para um desconhecido de onde não há regresso possível. Mas para isso temos de entender o que Camões diz. Leiam, entendam a literatura, a poesia, contém a verdade. Agora, essa verdade é ambígua. Não serve de bandeira política, não serve de bandeira religiosa, serve da complexidade da raça e da civilização humana. E por isso Camões é nosso contemporâneo. Muito bem, a aventura dos Lusíadas continua, mas
Por hoje, infelizmente, o nosso tempo é só. Obrigado, Hélder Macedo, Rita Marnoto, Tereza Cerdeira. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.